O programa a seguir tem classificação indicativa 16 anos. Na última semana, o Olho Clínico falou sobre o parto normal e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que escolhem realizar este tipo de parto no hospital. Uma alternativa encontrada por algumas mães é o parto domiciliar, o tema do programa de hoje. Algumas pessoas costumam pensar que o parto humanizado é somente aquele que acontece em casa, mas na verdade ele pode acontecer em qualquer lugar, desde que leve em conta o lado humano e a escolha da mulher. O parto natural é aquele que aconteceu naturalmente. Acontece no táxi, acontece no ônibus, acontece na tua casa, tá? Sem nenhuma intervenção. O parto humanizado depende única e exclusivamente do elemento humano. Você pode ter uma cesárea extremamente humanizada, você pode ter um parto vaginal deitado, na posição deitada, extremamente humanizado, tá? Vai ser tão mais humanizado quanto mais o elemento humano for respeitado. A humanização do parto vem sendo discutida mais abertamente depois que o documentário O Renascimento do Parto foi lançado em agosto deste ano. Na ideia do parto ativo, na ideia do que está se formando como movimento, é que a mulher possa elaborar um plano de parto, tá? E dizer as coisas, colocar aquilo que ela não gostaria que fosse feito. O documentário destaca a importância do parto normal, alternando depoimentos de mães, parteiras, médicos, obstetras e especialistas no assunto. Ele também trata da vontade de muitas mulheres terem os seus filhos longe do ambiente hospitalar. Segundo o filme, apenas 1% dos partos realizados hoje no Brasil são domiciliares e a Organização Mundial de Saúde indica: o lugar mais adequado para uma mulher ter o seu filho é onde ela se sente mais segura. Para Priscila, o local mais seguro não era o hospital. A questão sempre é, vai que acontece alguma coisa e lá no hospital, a crença assim, né, das pessoas, meu pai, por exemplo, né, ele defendia assim, lá no hospital tem a estrutura para te assistir. O melhor local para Priscila foi em casa, porque ela estava segura e ela assim queria. Né? Mas tem mulheres que não se sentem seguras e que não vai ser um bom parto. Né? A gente costuma dizer, não vai prestar se for em casa. Né? Então ela vai optar ter no hospital. O parto não é algo que coisas materiais possam garantir o parto, né? O parto é muito pessoal, é muito seu. É você ali com o seu corpo, com o seu companheiro, né? Enfim, com seus sentimentos. Quando descobriram que estavam, como eles mesmos dizem, grávidos, Priscila e Hudson começaram a pesquisar sobre o parto em casa. Procuraram conversar com outros pais na mesma situação. Eles optaram pelo serviço domiciliar de um grupo de enfermeiras obstetras. A Priscila e o Woody, não lembro muito bem com quantas semanas, mas começaram a frequentar os grupos, né, do Luar, os encontros que a gente faz uma vez por mês. E nesses encontros sempre tem um relato de parto, né, e eles sempre participavam também fazendo perguntas. A Priscila já desde o início da gestação entrou em contato comigo para procurar um médico que tivesse, né, uma postura mais humanizada, né, ou uma postura mais de aceitação em relação à escolha da mulher pelo local de parto. Ela nasceu nessa sala, né? Quando você recebe assim, né, o neném no colo e não tem nenhuma preocupação se vai ter luz, se vai ter alguém gritando, né? Você só tá naquela mágica, né, de receber o seu filho, assim. Em casa, Priscila pôde ser mais ativa no nascimento da filha. Ela fez o parto em uma banheira com a companhia do marido. Mas as posições são várias e a mãe deve ficar à vontade para escolher a que ficar mais confortável, seja para aliviar a dor ou para expulsar o bebê. O que eu acho bacana de relatar para as mulheres, né, que eu não imaginava que era tão forte assim, né, a capacidade do trabalho de parto entrar dentro de você e te transformar, assim.
Quando o bebê está pronto para nascer, a mulher libera um coquetel de hormônios que ajuda o corpo no trabalho de parto. Um deles é a ocitocina, também conhecido como hormônio do amor. Chama ocitocina, tá? E que quando o neném tá no canal de parto, na finalização do canal de parto, na parte anterior do canal, é impossível você não fazer força. Não precisa fazer nada, você vai fazer. Teu organismo vai fazer. O papel da mãe foi fundamental durante o parto, mas o primeiro contato de Liz com o mundo foi por meio dos braços do pai. Receber ela nos braços, acho que é a melhor sensação de todas, assim. Quando você, por mais que você saiba que tem o bebê na barriga, sente ele, quando ele sai, você vê algo material, né? Todo aquele corpo, assim. É a melhor sensação, assim, quando eu recebi ela. Nunca tive sensação parecida na vida, assim, não tem. Adelita foi uma das enfermeiras que acompanhou Priscila durante a gravidez, mas além do acompanhamento médico, a mãe também criou um vínculo afetivo com quem estaria ao seu lado durante o parto. Conhecendo, a gente consegue, se tiver necessidade, trabalhar alguns pontos antes do parto ou até na hora do parto mesmo, caso apareça alguma situação, né, a gente já consegue ajudar para que o parto flua melhor. O acompanhamento da gravidez também é feito pelas chamadas doulas. O meu acompanhamento com a Xênia, ele se dá na gestação, então a gente já está fazendo esse acompanhamento, né, de trocar informações, de oferecer mais informações e de auxiliar para que ela tenha conforto e para que ela tenha tranquilidade durante esse processo da gestação. Então aí vai entrar a gente fazer um escalda-pés de vez em quando, a gente bater um papo, a gente trocar essas informações para que ela possa estar tranquila no momento do parto. Mas você sabe o que significa doula? Doula vem do grego, né, uma palavra grega que significa mulher que serve. Então quando a gente olha para imagens dos partos, como eles aconteciam há alguns séculos atrás, a gente vê um momento de mulheres, né? Então você vai ver várias mulheres nessa cena de parto, além da mulher que está parindo. Uma dessas mulheres é a parteira, que é a mulher que normalmente vai estar ali amparando o bebê e garantindo que esse processo de parto seja seguro para a mãe e para o bebê. E além dessa mulher que é a parteira, você vai ver outras mulheres que estão ali dando suporte para essa mulher que está parindo, que estão oferecendo um cuidado, que estão oferecendo uma compressa no rosto, que estão preparando o ambiente. Essas mulheres são as doulas. Xênia, que está grávida de 5 meses, está sendo acompanhada por Helenice. Mas no momento do parto, ela e o marido serão os únicos a presenciarem o nascimento do filho Lourenço. Essa decisão veio desse conhecimento, desse estudo e de me sentir segura o suficiente para vivenciar essa experiência. Não são todas as mulheres que têm essa sensação e é necessário respeitar elas na sua decisão. Como ela optou por um parto autoassistido, eu não vou estar presente com ela no momento do parto, em casa, mas eu vou estar, caso ela tenha a necessidade de uma transferência para um hospital e fazer um parto hospitalar, eu vou estar com ela no hospital, né? Caso a gente vá para o hospital, o meu trabalho consiste em fazer com que esse ambiente hospitalar seja o mais próximo possível do que ela poderia ter em casa. Mas a doula não precisa ser necessariamente uma pessoa contratada para isso. Mariane teve o primeiro filho em casa e o trabalho da doula foi feito por uma amiga. Eu estava com dor, aquela dor que vem e volta, que faz o que o pessoal do parto ativo chama das ondas, né, de parto. E eu estava perdida, assim. Quando eu comecei a ter contração, e é uma coisa absurda, eu falo isso sempre, a dor é um negócio que cinge, tá? E o desconhecido faz isso na tua cabeça. Você não sabe o que esperar, então você fica naquele apavoramento do que vai acontecer. Quando essa minha amiga chegou, eu estava cansada, extenuada, tá? E ela falou, Mariana, você está fazendo força? Você está com vontade de fazer força? Eu falei, não. Você está fazendo força? Eu falei, porque me mandaram fazer. E ela veio e ela trouxe essa presença, assim, ela já tinha tido filhos, ela sabia o que estava acontecendo, ela já tinha acompanhado outros partos. Ela falou, não, calma, sente. Então, ela trouxe, ela não fez nada, ela não me tocou, ela não escutou meu neném, isso quem estava fazendo era o médico que estava ali, tá? Ela só chegou e falou assim, presta atenção, veja o que você está sentindo. Você está sem dor? Descansa. Massageou a minha lombar, só isso.
Essa é a função da dona. Hoje, a médica não defende o parto domiciliar. Em casa, se acontece alguma coisa, tu tem um tempo de sair de casa e ir até o hospital, tá? Existe um risco maior nisso. Porque em casa você não tem as condições. Eu digo para os pacientes, eu tenho um CRM, eu tenho um juramento, eu tenho uma responsabilidade técnica e civil. Eu não faço parto em casa, embora eu tenha tido meu parto em casa, porque botar em risco a vida do meu filho é uma coisa, botar em risco a vida do teu filho é outra, totalmente diferente. Para ela, o ideal seria uma casa de parto, um local que tivesse estrutura física e profissional para que a mulher pudesse escolher como ter o filho. Um quarto que permita o parto ser o mais natural, um quarto com as condições mais aconchegantes para esse ambiente acontecer, de uma forma, para esse momento acontecer, num ambiente que tem não aquela frieza de um ambiente cirúrgico, mas uma coisa mais de um aconchego, quase como de uma casa, mas num ambiente totalmente seguro que é o hospital. Para a Xênia, o mais importante é isso, que a mulher decida onde e como vai dar à luz, sempre levando em conta as particularidades de cada gestação. Não é uma fórmula pronta, um modelo pronto que vai servir para cada mulher. Por isso a importância de cada mulher conhecer o próprio corpo, se informar, conversar com os profissionais que estão assistindo ela sobre as dúvidas, os anseios, enfim. A advogada já conhecia o parto em casa desde quando era pequena. Agora na gravidez eu venho acessando memórias da minha infância que eu já tinha esquecido. Minha avó é parteira. Minha avó foi na realidade assistente de parteira. Quem era parteira era minha tia-avó. E quando muito pequena, com 3 anos, 4 anos, elas me levavam quando eu ia visitar elas, que elas moravam, né, já faleceram, no interior do Paraná, e elas levavam eu junto quando as mulheres entravam em trabalho de parto. E eu comecei a acessar e lembrar dessa memória das mulheres, uma cuidando da outra, dessa relação saudável, de um parto de forma tranquila. E quando descobriu que estava grávida, Xênia já participava de debates sobre a humanização do parto. Ela afirma que esse conhecimento foi crucial na hora de analisar as recomendações médicas que recebia. Eu passei por 4 obstetras antes de achar o meu obstetra, que é uma pessoa que eu confio. Porque o obstetra falou que eu era já muito velha para ser mãe, porque o obstetra queria no começo Imagina, eu estava de 8 semanas, 9 semanas, e ele já falava que eu ia precisar de uma cesárea. Como assim? Mas essa gravidez nem se desenvolveu e eu sou uma pessoa que não tem um risco. Como militante, Xênia ainda cita Michel Audin, cientista e médico obstetra considerado atualmente uma das maiores referências mundiais na obstetrícia. Ele fala que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Que sociedade que a gente está construindo, quebrando o vínculo, né, em que o nascimento é uma quebra de vínculo entre a mãe e o bebê, em que o nascimento é uma intervenção violenta de um profissional da saúde, em que o nascimento é mais um número, ele é um censo, ele não é uma pessoa, ele não é uma celebração, ele não é uma vivência, enfim. A gente tem que questionar se a gente tem qualquer interesse em construir uma sociedade plural e de respeito, pensar que a construção dessa sociedade necessariamente passa pelo nascimento. Para essas mulheres, a gravidez não se resumiu a escolher um enxoval ou montar o quarto do bebê. Elas lutaram e ainda lutam por um parto mais humano, em que possam ser protagonistas no nascimento dos filhos. Na próxima semana, o Olho Clínico vai falar sobre a cesariana, a cirurgia que surgiu para salvar vidas, mas que hoje toma conta dos nascimentos no Brasil. Até lá!